Olá pessoal, essa última quinta eu fui para um casamento muito especial. Quem que conduziu o casamento foi o Rav Lau, irmão do rabino, atual grande rabino de Israel. E ele falou umas palavras muito bonitas no momento antes de quebrar o copo, esse momento tão emocionante do casamento. Ele falou o seguinte: a gente sabe que o motivo desse costume de quebrar o copo é para lembrar da destruição do templo, dizendo o seguinte, que por mais que a gente está no casamento, é um momento tão alegre, tão emocionante, no auge da nossa alegria, mas mesmo assim a nossa alegria está incompleta, falta algo, porque o povo judeu ainda está no exílio, está espalhado, a gente ainda sofre perseguições, o templo ainda não foi reconstruído, então a gente, no momento de reflexão, a gente quebra o copo, que é algo que faz qualquer ser humano quando quebra um objeto ficar meio apreensivo, para lembrar da destruição do templo. A pergunta é, que logo depois que quebra o copo, todo mundo grita Mazal Tov! Mazal Tov! E começa a banda a animar todo o casamento. Então parece que muita gente que nem conhecia esse costume, o motivo dele achava que quebrar o copo é um motivo de alegria. Mas no fundo é um momento que a gente teria que ter um sentimento um pouco, talvez, triste nesse momento, ou de melancólico, tentando lembrar do nosso tempo, dos nossos momentos de glória. Então qual que é o motivo que logo depois a gente fala Mazal Tov? Realmente tem alguns legisladores da Halakha que falam que depois que quebra o copo tem que ter um momento de reflexão para lembrar do templo e depois que começam a cantar e alegrar o casamento, que isso já é no final da Rupá. Porém, ele deu uma explicação interessante que fala o seguinte. Antes de dar a resposta do que ele falou, duas coisas interessantes. Está escrito no Midrash, na Kabbalah fala longamente sobre esse tema, no Zohar, que Deus, antes de criar esse mundo na forma que a gente conhece ele do mundo e do universo, ele criou vários mundos, ele criou e destruiu. Criou e destruiu. Até que ele criou a nossa versão de mundo. Mas, vem cá, Deus não é que nem um ser humano que ele constrói uma coisa, saiu mal feito, nossa, não gostei. Ou fez um desenho, rabiscou, não ficou bom, joga fora e faz um outro desenho. Hashem, ele sabe construir de primeira, sair perfeito. Que história é essa que Deus teve que construir e destruir? Estranho. Outra questão interessante. A gente, povo judeu, a gente faz a contagem do mês segundo principalmente o calendário lunar. A gente também acompanha as estações, que é o calendário solar, por isso que cada 3 em 3 anos, em média, a gente tem 13 meses, um mês a mais, para a gente não ficar desfalcado, porque o mês lunar tem 10 dias a menos. Mas o nosso mês judaico segue a lua. Por que justo a lua e não o sol? A resposta disso, pessoal, é o seguinte. Am Israel é um povo que, durante toda a nossa história, já de 3.300 anos, nossa história é feita de momentos de glória, momentos de muita alegria, momentos de vitória. Porém, infelizmente, a gente passa também por muitas dificuldades, perseguições, exterminações, antissemitismo. Praticamente, para quem conhece a história do povo judeu, não se passaram 100 anos sem uma grande desgraça que afetou o nosso povo. Então, nossa vida judaica ela tem muitos altos e baixos, um ciclo assim de momentos incríveis e momentos de muita dificuldade. Isso, pessoal, tem muito a ver com o ciclo da lua. A lua, às vezes, ela está praticamente sumindo, que é nos momentos de extermínio, como a gente passou no Holocausto e outros momentos difíceis do povo judeu. Porém, a lua, mesmo quando ela está parecendo que ela vai desaparecer, como assim parecia depois do Holocausto, o que vai acontecer com o povo judeu? Será que ele vai acabar? De repente surgiu o Estado de Israel, o povo judeu voltando para sua terra, voltando às suas raízes, o povo judeu florescendo no mundo todo, do momento que aparente uma destruição, um novo nascimento. É que nem uma semente que antes dela brotar e florescer, ela apodrece primeiro e depois ela começa a crescer. Por isso que nas leis do Shabat, a priori, todas as 39 coisas que a gente não pode fazer no Shabat, as melachot, são coisas que a gente está criando algo novo, algo construtivo. Então, eu peguei uma comida crua, cozinhei, transformei ela em cozida, peguei tinta em um papel, transformei isso num texto, peguei tecido e transformei isso numa roupa. Eu estou criando algo novo. O que não dá para entender é como parte dessas melachot que é proibido fazer no Shabat é coisas destrutivas. Por exemplo, se eu quebrei uma porta ou eu apaguei um texto, isso também é uma melachá. Por que será? Eu não estou criando nada, só estou estragando. No Shabat não é que não posso criar coisas novas, que nem Deus parou de criar, eu também não vou criar? A resposta é que realmente, uma pessoa que quebrou a porta só por quebrar e está destruindo, ele não transgrediu a proibição de Oraitat pela Torá de soter, que é quebrar.
Quando que eu transgrido essa proibição? Quando eu estou quebrando para construir melhor. Ou seja, se a porta estava torta, eu arranquei a porta do lugar para encaixar ela dessa vez e construir ela reta, então a destruição foi parte do conserto. Foi destruir para construir melhor. Mesma coisa quando eu apago. Se eu escrevi uma letra no Sefer Torah errada, e eu apaguei essa letra errada para escrever a letra certa, então o apagar é parte do conserto. Não é que eu apaguei, rabisquei um texto e eu apaguei uma letra stam que estava certa, eu apaguei. Isso eu estou estragando. Mas se tinha uma letra errada eu apaguei, eu estou consertando. Então, pessoal, a gente tem que saber o seguinte, que muitas vezes, no momento de destruição, se no momento de dificuldade a gente pegar esse momento para crescer, para ficar cada vez mais forte, que nem a lua, que no momento que ela está sumida, vai um momento que ela vai começar a crescer e vai virar uma lua cheia. Que nem aquela planta que pareceu que apodreceu e sumiu, está embaixo da terra, vai brotar uma linda árvore dela. Que do momento da queda, da quebra, a gente vai se reconstruir e ficar cada vez mais forte. E essa verdade é a grande beleza do povo judeu, que a gente sabe se renovar, se reinventar, se erguer de momentos tão difíceis. Agora, depois do que aconteceu nesse massacre do 7 de outubro, uma coisa que abalou todos nós. E como em tão pouco tempo o país se mobilizou todo, e todo mundo unido, os judeus do mundo inteiro se unindo, cada um ajudando da maneira que pode. E a gente está cada vez mais unidos, mais fortes, mais conectados às nossas raízes. Pessoas que, comentando que elas já estavam esquecendo que elas eram judias, que o sentimento judaico cada vez mais forte no coração delas. A gente está ficando cada vez com mais força e com mais energia. Por isso que quando Deus ele criou o mundo, porque ele destruiu para depois construir e ficar bom? Porque ele falou para a gente, saibam que na vida é assim. Se você quer construir direito, às vezes primeiro tem que destruir, tem que passar por dificuldades. Essas dificuldades é o que vão dar a força e a garra para a gente, na hora que for construir direito, construir forte. Antes da gente se construir como nação, a gente passou por uma escravidão pesadíssima no Egito. E disso a gente nasceu uma nação forte, uma nação com experiência, uma nação que nada vai nos derrubar. Isso já Deus desde a criação do mundo, já criou essa força de Horban e Binyan, de destruição e construção. Então foi isso que aquele rabino falou na hora da Chupá. Porque na hora que quebra o copo a gente fala Mazal Tov. Qual que é essa alegria? A gente está lembrando do Horban, Nahon. A gente teve uma destruição, não só o Horban do Tamigdash, na verdade ele simboliza todos os Horbanot, todas as destruições que o nosso povo passou. Mas naquela hora, quem já conhece a nossa história sabe que mesmo no momento do aperto, a gente consegue ver a luz no final do túnel. Esse Mazal Tov significa, tá bom, agora a gente está partidos, a gente está num momento difícil, mas a gente não vai ficar nessa situação. A gente é que nem a lua, a gente está sempre se renovando. E mesmo no momento da queda, a gente já encontra a salvação no final. Esse é o motivo que a gente fala Mazal Tov e Bezat Hashem, que a gente possa sair logo desse momento escuro que a gente está passando, que a gente possa ter todos os reféns em breve voltando sãos e salvos e que a gente possa, de agora em diante, só se unir cada vez mais, estar cada vez mais forte e não precisar mais de nenhuma destruição e sim, a partir de agora, só construção, culminando com a construção do templo, Bezat Hashem, em breve.